ilustre, né? Temos tantos. Então, vamos começar nosso encontro de hoje, dia 21/3. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, ao quarto encontro da Liga BIM de 2022. Esse encontro, ele é um encontro bastante democrático, ele tem o principal objetivo a gente discutir dificuldades e também compartilhar algumas experiências positivas da adoção de BIM nos municípios do Brasil afora. E a gente, a partir desse ano, a gente começou a fazer uma estratégia um pouquinho diferente, de sempre chamar um convidado para trazer uma pauta já definida, e aí ele faz uma explanação durante uns 20 minutos sobre o tema que ele é especialista, o que ele escolheu, e depois a gente abre para o debate, para as perguntas para todos que estão participando aqui com a gente. Depois, essa gravação ela fica disponível no canal da Conexão BIM e também nos canais do professor Rogério Lima, que é um dos idealizadores desse projeto, junto com a gente aqui da Liga BIM. E o nosso objetivo é um só, gente, fazer com que o BIM chegue a todos os municípios do Brasil, que todos possam poder contratar boas obras, a utilizar a metodologia de forma adequada, gastando o mínimo possível, né, investindo o necessário para que a gente tenha a aplicação do BIM para a melhoria da qualidade das obras públicas, né? Então, iniciando esse nosso bate-papo, eu quero desejar a todos novamente muito boa noite. A gente tem aqui nossos amigos, né, de sempre, Marcos Romano, a Marielle, temos aqui também o Guilherme, Daniel Barreto, da Barreto Engenharia, o nosso amigo também, Coronel Luque, Miguel, Batista. Sejam todos bem-vindos e fiquem à vontade para ir colocando suas perguntas aqui no chat durante a apresentação que o bate-papo, na verdade, que o nosso convidado especial de hoje à noite vai fazer. Nosso convidado é o professor Hamilton Bonato, um especialista, sempre gosto muito de ouvir ele falar, sabe muito sobre muita coisa, né? Mas hoje ele veio trazer para a gente uma experiência sobre contratação, termo de referência para contratação de consultoria e projeto em BIM. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, professor. Boa noite, Kézia. Em primeiro lugar, agradeço pelo convite, fico muito feliz, lógico, sempre de poder conversar, né, com você. Ainda tive a alegria de hoje de ver que meu amigo Washington Luke está aí, para mim, uma das grandes referências, se não a grande referência no Brasil em BIM, realmente isso é verdadeiro, eu tenho, assim, admiração muito grande pelo trabalho dele, e agora também admiração pelo trabalho que vocês estão fazendo com os municípios, eu fico muito, muito feliz com isso, realmente os municípios precisam disso. Primeiro dizer a quem está me ouvindo, eu não sou um especialista em BIM. Olha, mas o que você está fazendo aí, Milton? Porque, na verdade, o que eu vim conversar hoje é sobre a contratação, então, o termo de referência para contratar projetos em BIM, para consultoria em BIM, né? Então, o meu papel sempre, quando pela primeira vez eu comecei a ouvir a respeito do BIM, eu estava numa reunião, eu lembro, com o Rafael Fernandes, lá de Santa Catarina, um grande amigo meu, tal, ele veio nos apresentar algumas coisas que Santa Catarina estava fazendo da época, daí eu olhava, eu estava naquela mesa, eu disse, o que eu vou fazer? Eu fiquei apaixonado pelo BIM, daí eu fiquei, o que eu vou fazer nesse BIM? Eu não vou projetar com BIM, eu não vou estudar o software BIM, eu não sou mais engenheiro, apesar de ser engenheiro civil, eu não estou atuando mais como engenheiro hoje, eu sou procurador de Estado, sou advogado público e tal, mas naquele dia, eu pensei assim, puxa, poderia, acho que dar minha contribuição, talvez estudar um pouquinho como licitar em BIM, né? Essa talvez, esse foi naquele dia a minha decisão, fazer assim, para tentar colaborar um pouco. É isso que eu vou tentar fazer com vocês hoje aqui, sabe, gente? Conversar um pouquinho a respeito, então, desse termo de referência para contratar projetos em BIM. Essa é a ideia. Eu não sei se eu vou compartilhar, Kézia, Pode compartilhar sim, fica à vontade, só vou pedir a Guadalupe, que está com a gente aí nos apoiando, só libera a permissão para o professor. Se for possível, né? Só para ficar mais fácil da visualização. Já está liberado. Beleza, muito obrigado. Estão vendo aí, né? Beleza, né? Sim, tudo certo. Então tá. Então, falar em termo de referência e contratação BIM, nós temos que falar duas coisas. Gente. Em primeiro lugar, termo de referência tem lei para isso, tá? Não podemos fugir disso. Tem uma lei, especialmente agora na lei, a lei 14.133, a nova lei de licitações, e é essa que nós temos que focar, porque é ela que vai eu vou usar a palavra exigir o BIM,
exigir, quando ele fala preferencial, eu compreendo que, quando ele fala preferencial, uma exigência de BIM, e se você não usar o BIM, você vai ter que justificar o porquê que não está usando. Então, a princípio, é uma exigência BIM. Tá? Então, quando eu faço um termo de referência, assim eu vejo, gente. Assim eu vejo. Fique à vontade de discordar. Estamos aqui para aprender todos juntos. Tá? Em primeiro lugar, nós temos que ver qual o conteúdo do termo de referência para toda contratação. Independente seja em BIM ou não. Eu quero contratar projeto, quero contratar projetos. Então, a gente tem que ter um conteúdo mínimo para esse TR. E onde está esse conteúdo mínimo? Está na lei. E, quando sair os regulamentos da Lei 14.133, ainda assim haverá alguns detalhes a respeito desse termo de referência para a contratação em BIM. Tá? Aqui no Paraná, por exemplo, nós já temos um decreto regulamentando a lei 1433. Já temos um decreto. E tem um capítulo especial falando a respeito do BIM. Tudo, quando... aí estabelecendo várias regras para a gente licitar em BIM. Então, nesse sentido, nós já pensamos isso. Tá? Mas, independente do conteúdo para toda contratação, quando a gente vai contratar em BIM, eu vejo que a gente tem que ter um conteúdo necessário para a TR, especificamente para projetos em BIM. Esse conteúdo vai complementar, na verdade, o que a lei diz, tá? A respeito de toda a contratação de projeto. Então, o que eu faço? Eu tenho todos os itens necessários para toda a contratação de projetos, tem que ter esses itens, a lei exige isso, gente, temos que fugir. Mas como nós queremos contratar projetos em BIM, é necessário que a gente coloque alguns detalhes a mais, além do que está escrito na lei, porque senão nós vamos pedir um BIM e vamos receber outro. Essa é a ideia. Então, uma coisa, eu vou dizer assim, eu quero um projeto. Outra coisa, se eu quero um projeto em BIM, eu tenho que caracterizar o que eu quero. Lógico, eu não vou aqui fazer um termo de referência para vocês, mas há alguns exemplos, talvez, para vocês seja interessante de o que é interessante, então, para a gente estabelecer nesse documento. Tá? Em primeiro lugar, o que a lei diz? O que a lei quer que eu tenha em toda a contratação? Não é porque que eu vou contratar em BIM, mas toda a contratação de projetos. Aliás, qualquer contratação, gente, eu tenho que justificar por que eu preciso. Porque só contrato alguma coisa porque tem um interesse público envolvido. Eu tenho um problema a ser resolvido. E eu tenho que dizer que eu vou fazer essa contratação porque eu tenho que resolver um problema. É por isso que essa é a necessidade, tá? Logicamente que daqui a pouquinho eu vou falar especificamente alguma coisa do BIM, mas isso pode já, na própria justificativa da necessidade de contratação, eu já justificar a necessidade de contratação e por que eu vou fazer em BIM. Não há problema, posso contratar junto ou separado. Eu vou mostrar aqui separado para ficar mais didático, mas lógico que nada impede, minha gente, nada impede que eu faça essa justificativa conjunta, tá? Primeiro eu tenho que justificar. Lógico, dinheiro público, eu tenho que dizer onde eu vou gastar. Segundo, qual o objetivo? O que eu pretendo alcançar com a contratação? Tá? Toda a contratação. Lógico, se só contrata alguma coisa, porque se você tem um problema a ser resolvido. Qual que é o objetivo disso? Tá? Se eu vou contratar um projeto, qual que é o objetivo que eu quero atingir com a contratação desse projeto? Mas da onde se tirou isso, amigo? Da lei. A lei diz que é item absolutamente necessário. Tá? Estabeleço qual é o objeto da contratação, né? Que é a construção de projetos. Tá? O objeto da contratação não é o BIM. O BIM é um instrumento para esse projeto. Mas nada, não há óbice que eu coloque como objeto de contratação que seja em BIM. Qual é o objeto? Contratação de projeto arquitetônico, um exemplo, de complementares, tal. Esse é o objeto. Mas nada obsta, como alguns colocam, que ainda utilizando a metodologia do Build Information Modeling. Eu posso colocar, tá? Não há problema, é uma complementação ao objeto, mas o objeto é aquilo que eu quero, tá? Aquilo que eu decidi que vou contratar. Eu vou especificar
todos os serviços que serão contratados. Eu tenho que cada um dos serviços que são lembre que vocês a hora que vocês contratam projetos, por exemplo, quais são os serviços? Eu quero projeto arquitetônico, estrutural, elétrico e tal. Quais são os complementares, quer dizer, todos os serviços, a demolição, não sei o quê, todos os serviços possíveis que vocês desejam contratar. Eu tenho que justificar a relação entre a demanda e a quantidade de serviços a ser contratado. Tá? Se eu tenho a demanda do edifício, por exemplo, tá? Por que ele é desse tamanho? Por que o projeto tem que ser de X metros quadrados? Por que tem que ter X pavimentos? Porque tem que justificar essa relação entre a demanda, a necessidade que eu tenho, tá? Para não contratar, em relação ao serviço que eu vou contratar. Então, para não contratar algo maior do que o necessário, tá? Um gasto desnecessário, ou algo insuficiente para o que eu quero. Então, eu tenho que justificar essa relação demanda e quantidade de serviço. Tá? Como é que eu vou, qual a metodologia que eu vou usar para avaliar a qualidade do serviço? Seja em BIM ou não seja em BIM. Sempre eu tenho que ter uma metodologia para avaliar a qualidade. O que eu vou receber? Como é que eu vou avaliar? Eu posso receber isso? Ou isso está ruim? Não é o suficiente? Não é o que eu quero? Não é o que eu pedi? O fato é que eu tenho que ter uma metodologia para avaliar esses serviços que chegarão a mim. Estimar os preços, estimativa de preço. Depois quero ver se eu posso passar rapidamente como é que o TCU vê que deve ser feita a estimativa de preço. Pelo menos eu quero ver se eu consigo dar para vocês uma fonte de pesquisa para vocês, pelo menos acho que isso talvez colabore com alguns que fazem. Os deveres do contratante e da contratada, os deveres de cada um, quais as obrigações de cada um, tá? Em toda essa contratação. A forma de pagamento, como é que será pago esse projeto, seja em BIM ou não seja em BIM, eu tenho que dizer como é que esse projeto é pago, tá? Então, eu tenho que definir isso no meu termo de referência, tá? Os critérios técnicos de julgamento das propostas, quando eu fizer, no nosso caso aqui, técnica e preço. Ou melhor técnica também pode ser, por exemplo, eu posso fazer um concurso, por exemplo, né? De um anteprojeto, do estudo técnico, né, preliminar, eu posso fazer esse que me entregue em BIM, não há dúvida nenhuma, tá? Mas eu tenho que ter esses critérios estabelecidos já no meu termo de referência. O que vai pesar para isso? Tá? Aí tem aquela velha discussão que eu sempre faço, né? Sempre faço, tá? A velha discussão, qual que é? Puxa, cuidado, gente. A gente que é apaixonadão por BIM, a gente que gosta de BIM, a gente às vezes esquece que o que a gente quer, tá? Na verdade, é um bom projeto. Tá? O BIM é um instrumento para um bom projeto. Primeiro, que eu estou preocupado, por exemplo, quando eu falo arquitetura, com uma boa arquitetura. Tá? Em termos de funcionalidade, em termos, né, de economia, em termos de estética, essas coisas que a gente está, para citar alguns exemplos, né? Isso que é minha preocupação. Tá? Aí, logicamente, por mais que eu possa pontuar o BIM, ter cuidado. Que o BIM não é o fim, o BIM é uma metodologia para chegar ao fim, que o fim é um bom projeto. Tá? Eu coloquei isso lá no meu objeto, lá no justificativo que eu quero. Tá? Lógico que eu não vou dizer que a minha justificativa que eu quero resolver um problema, é o BIM a minha justificativa. Não, BIM é o meio que eu vou encontrar. Tá? Eu digo isso, mas até é bom eu dizer isso, porque eu digo assim, a gente que é apaixonado, né? A gente se preocupa. Eu já tive muitas discussões aqui no meu estado a respeito disso, né? Às vezes a pontuação, a ideia do pessoal era pontuar tanto o BIM, que daqui a pouco nós corríamos o risco de ter um excelente BIM, vamos dizer assim, e um péssimo projeto, que seria horrível. Tá? Se for para escolher, me desculpe, eu sei que estou aí tudo com fã de BIM, como eu sou, eu prefiro um bom projeto e um mau BIM, um BIM ruim. Se fosse para escolher, lógico, o ideal que nós queremos são os dois, né? Um excelente projeto e com essa metodologia que nós temos abraçado. Tá? Então, aquilo ali que eu mostrei para vocês, gente, isso que eu mostrei, toda vez que a gente contratar projetos, a gente tem que ter isso. Tá? Não tem como ser diferente. Tá? Não tem. Tá? No nosso decreto, nós tratamos, olha só, para ter uma ideia, a importância que a gente vê nesse tema que se estão tratando aqui, que nós estamos tratando aqui. Nós temos um capítulo no nosso decreto do regulamento do Paraná que diz assim, ó, termo de referência e contratação de projetos. Tá? Então, nós tratamos especialmente um termo de referência para projetos, porque é importante, para que a gente não compre gato por lebre.
né? Porque a gente tem a certeza que a gente vai receber algo de bom, algo que seja interessante para nós, tá? Agora, como nós vamos contratar projetos em BIM, eu vejo a necessidade de nós colocarmos alguns detalhes daí sim, para que a gente possa exigir o BIM e receber aquele BIM que nós exigimos, tá? Então, eu coloquei aqui separado, que estão vendo, porém, nada impede que seja todo junto com aqueles demais itens lá. Alguns já grudados naqueles itens, outros itens complementares àqueles. Eu só coloquei aqui para que a gente possa ser mais didático nesse aspecto. Primeiro, gente, tá? Justificativo da adoção do BIM. Tá? Eu vou discutir sobre cada um desses aqui, tá? Rapidamente. Logicamente que eu tenho 20 minutos, eu não quero ultrapassar isso, pelo menos não quero ultrapassar muito. Tá? O uso de BIM pretendido, as dimensões BIM a serem entregues, o plano de execução BIM, já vou falar sobre cada um. Exigências, talvez, de um gerente BIM, do BIM Manager, né? A definição como serão acompanhados os projetos em BIM, tá? Porque é diferente acompanhamento. É diferente acompanhamento, né? Do que nós estamos acostumados, né? Que todo mundo está acostumado, né? Os entregáveis BIM, a forma de serem entregues, documentos, as diretrizes a ser seguidas, né? Então, quando eu falo a justificativa da adoção BIM, é explicar, gente. Nós estamos no início ainda, tá? O estado da arte do BIM, tá? Ele é um estado da arte que está para ser amadurecido ainda, né? É o estado da arte que está para ser amadurecido no Brasil e no mundo, grande parte do mundo, né? Então, acho que é interessante explicitar no termo de referência qual a vantagem da adoção do BIM em relação à metodologia convencional. E hoje está muito fácil explicitar. Pelo que você já conhece de BIM. Tá? 2, mais fácil ainda, porque a lei diz que eu tenho que licitar em BIM. A preferência tem que ser BIM. Então, só isso já é suficiente. Tá? Então, na lei vai dizer, talvez, quem já tem decreto regulamentador, talvez o decreto já diga também, tal qual eu dei exemplo aqui do nosso decreto. Tá? Então, eu vejo ainda, tá? É lógico que o tempo vai ser menos importante isso, né? Mas eu ainda vejo a necessidade, pelo menos, de dizer, olha, eu estou exigindo a adoção do BIM, tendo em vista a vantagem que ela tem sobre as metodologias convencionais. Por outro lado, que isso já se explica tudo, a própria lei 14.603, lá no seu artigo 19, para o terceiro, já diz, tal, que preferência BIM. Perfeito. Eu vejo isso uma das coisas. Outra, os usos pretendidos do BIM. Tá? Não precisa decorar isso aqui. Tá? Não precisa nem boletos aqui, né? Tá? Que uso que eu quero? Quais dimensões que eu quero? Né? Aí tem essas duas formas, duas expressões, cada vez está em mutação, né? Das dimensões para usos de BIM pretendidos. Isso, nesses dias, estava o professor Sérgio Schier falando sobre isso e tal. Então, aí eu vou dizer quais os usos pretendidos, o projeto que eu quero, a compatibilização do projeto, tá? Os usos que eu quero, tá? Para quê? Para que eu receba exatamente o que eu pensei em receber. Ó, os usos que eu quero, isso aqui. Ó, tá? É isso que eu estou pagando, é isso que eu quero. Estou pagando, não tem aquele negócio. Então, eu quero isso. Tá? Então, isso é importante a gente estabelecer exatamente o que a gente quer. E isso é fundamental, gente. Isso é fundamental, porque senão você corre risco de comprar uma coisa e receber outra. Né? Então, explicita muito. Tá? E plano de execução BIM. Tá? Talvez alguns elementos que a gente pode constar a partir do modelo de diagrama. Se você vai exigir que a empresa contratada, ela te dê um plano de execução BIM, tá? Aquele produto que deve ser entregue pela contratada, tá? A gente vê a necessidade de nós ter, por exemplo, um modelo, tá? Um modelo de diagrama para que ele possa nos entregar depois o seu PEB. Tá? Eu vejo, e nós temos visto, assim que a gente tem visto aqui quando a gente fala em BIM, que esse documento não é uma etapa do projeto ainda. Tá? É uma pré-entrega. É uma entrega para você estabelecer como se fosse entregar um cronograma anteriormente, sabe? Um cronograma físico-financeiro, né? Ele entrega você a partir do modelo que a gente pode dar, né? Por exemplo, nós temos um modelo no caderno BIM e tal, né? O modelo que a gente pode dar, a partir disso ele nos entregue. Por quê? Porque é a partir desse PEB que eu vou, inclusive, fazer a minha fiscalização, meu pagamento, etc., a partir desse PEB. Tá? Eu vejo essa importância. Outro, exigência, eu vejo isso como uma grande importância. Se for exigir, tá? Eu vejo importante exigir, mas, logicamente, vocês entendem mais do que eu, com certeza, isso. Tá?
o gerente BIM, o BIM Manager, tá? E estabelecer qual é o papel desse cara, ou dessa pessoa, tá? Eu tenho que estabelecer qual é o papel. Ou é ele que vai fazer, ver se o plano, o PEB vai ser bem cumprido, ele que vai ver se tem que revisar esse PEB ou não, ele que vai garantir a integração. Você tem que ter uma comunicação com alguém, gente. Alguém que tenha visão do sistema todo, uma visão sistêmica, que é papel do gerente, exatamente essa visão não cartesiana, uma visão sistêmica do todo, né? Eu vejo essa importância, isso, ao estabelecer, se você estabelecer a exigência do gerente BIM, você estabelecer qual é o papel dele. Porque você exigindo no termo de referência qual o seu papel, você tem como cobrar isso depois. Tá? Para não correr o risco, novamente, de achar que ele vai atender em determinados aspectos e não atender. Aí eu coloquei, né? Criar rotina de validação, gerar rotina de checagem, coordenar as reuniões, né? De revisão e compatibilização, realizar essa gestão de comunicação, troca de informação, esse papel, gerir aqui dentro do trabalho. Então, dizer isso, esse é o cara. Então, é com ele que eu vou conversar sobre essas coisas, tá? E outra coisa, temos que definir, isso é muito importante no trato de BIM, tá? Como é que serão medidos e pagos e fiscalizados, tá? Como é que vai ser feito isso? Por quê? Porque é diferente da maneira como nós temos licitado projetos. Tá? A maneira de medir é diferente. Você não vai medir, olha, me entrega o tanto de projeto, pago tanto por cento, me entrega o projeto estrutural, me entrega o tanto, me entrega o projeto não sei o quê. Não pode, não dá para fazer assim no BIM. Tá? Por quê? Porque a inter-relação entre todas as disciplinas, você vai ter muita entrega simultânea. As entregas vão ser, na maioria das vezes, simultâneas. Então, eu vejo que isso é importante. Logicamente que eu vejo que o PEB é o grande instrumento de medição, né? E que leva ao pagamento, né? Que é instrumento também de fiscalização. Me parece que o PEB que é o instrumento ideal para nós fazermos esses acompanhamentos. Entregáveis. Quais são os entregáveis? Se eu tiver, por exemplo, eu preciso eu exigir uma simulação energética. Eu tenho que dizer o que eu quero. Se eu quero simulação energética, não basta dizer que eu quero simulação energética, o exemplo que eu dei. Eu quero por exemplo, quero que você me entregue o resultado de simulação preliminar e depois o resultado de simulação final, atestando eficiência que for requerida para a certificação. Se for um LEED, certificação LEED, tal. Quer dizer, eu tenho que colocar isso que eu quero. Então, eu vou fazer a demolição. O que eu quero? O que eu quero como entregável nisso? E assim por diante. Então, eu tenho que ter o objeto, a parte do objeto total em cada uma das coisas que eu pedi lá. Se eu pedir todos aqueles itens lá que eu falei, uma relação enorme ali, todos aqueles itens que eu pedi, cada item daquele tem que ter um entregável. O que ele vai entregar para demonstrar que realizou isso? Tá? Diretriz a ser seguida, que pode ser feita a partir de um caderno BIM, por exemplo, né? Tá? Já existem alguns cadernos BIM no Brasil, primeiro Santa Catarina, Paraná já tem outros cadernos BIM que surgiram, né? CBIC, acho que é caderno BIM, então tem outros cadernos BIM por aí. Agora, no Paraná, está saindo o caderno BIM para infraestrutura, caderno BIM para infraestrutura, né? Está em fase de consulta, acho que está acabando esses dias aí a consulta para esse caderno aí de infraestrutura, parte de rodovias e tal, né? O caderno já está pronto, já está sob consulta, né? Logicamente, haverá alterações, mas já está pronto, eu já tenho ele aqui, né? Tá? Uma pergunta que me fazem sempre: o PEB pode substituir o termo de referência? Gente, não. Tá? O termo de referência, a lei diz. A lei diz o que tem em termo de referência. E, mesmo que a gente seja engenheiro e arquiteto, gente, tá? Há uma lei que nós temos que seguir. Mesmo não, né? Mas há uma lei que, mesmo que a gente diga assim, puxa, mas o PEB resolveria tantas coisas. Não. O termo de referência tem tudo aquilo lá. Agora, o PEB, sim, o PEB é realmente um elemento fundamental para o termo de referência. Acompanhar, por exemplo, um modelo de PEB, para ser depois a empresa que for a vencedora da licitação nos entregar o PEB para a gente analisar e aprovar o PEB dela, né? Para a gente acompanhar, para a gente possa acompanhar todos os trabalhos, né? Então, mas ele em si, ele não é termo de referência. Ele não é termo de referência. Mas o modelo de PEB é, sim, ou um PEB preliminar a ser readequado pela vencedora. Tá? Sempre tem que ter, eu vejo que sempre tem que dar essa liberdade, né? Porque as metodologias são diferenciadas, a maneira de fazer
os projetos são diferenciados, então você parte disso, mas ele em si não é um termo de referência, ele pode ser parte do termo de referência, então, tá? E agora, o PEB pode, eu vejo, pode, tá? Se você fazer uma técnica e preço, tá? Uma licitação técnica e preço, você utilizar, tá? O PEB de cada um dos licitantes, de cada um dos concorrentes àquele projeto, tá? Ponderar isso pela qualidade do PEB dele. Aí você pode fazer, tá? Numa técnica e preço não há problema nenhum, tá? E quanto à metodologias, desculpe que eu estou, acho que está bem no tempinho, né? Tá? Quanto à metodologia para orçamento, eu indico para vocês, o TCU tem um caderno que chama-se Orientações para a Elaboração de Planilha Orçamentária de Obras Públicas. Ali tem orçamento de serviços de engenharia e consultoria. Tá? Ali tem 3 maneiras, 3 metodologias de chegar ao valor de consultoria de projetos. As 3 são formação de preço com base em quantitativo e custo dos insumos utilizados, quer dizer, quais são os insumos que você utilizou para fazer aquele projeto, por exemplo, mão de obra do engenheiro, do arquiteto, da engenheira arquiteta, esses insumos todos você soma, né? Daí você vai ver lá a metodologia, não vamos discutir aqui, chegar a esse ponto técnico aqui, né? Tá? Até porque a maioria de vocês com certeza tem mais condições do que eu de fazer isso. Formação de preço com base nos produtos entregues, né? Por prancha, por o que for, né? Daí, por esses produtos que são entregues, ou por disciplina, tá? Lá também tem toda a metodologia, como faz essa formação de preço com base em produtos entregues. E ainda, o último, formação do preço com base no custo previsto do empreendimento, o percentual do empreendimento. Também é uma maneira, né? É uma maneira. Eu, particularmente, acho a menos analítica, né? A menos analítica, menos precisa, né? Mas é uma maneira também que é adotada, também é adotada, não há base nenhuma, tá? Gente, assim, dentro desses meus 21 minutos, tá bom? 21 minutos, tá? Beleza? Eu passei tentando ser fiel ao tempo me designado, tá? E eu me coloco à disposição se alguém quiser, sei lá, para a gente conversar um pouquinho, trocar uma ideia, me coloco à disposição, beleza? Ufa! Professor Hamilton, muito bom. Você não precisava nem ter corrido tanto assim, né? Porque é tão bom lhe ouvir. O senhor Eu pode sou ficar à fiel, sou vontade. fiel. Não, mas o senhor pode ficar à vontade se eu quiser trazer mais Não, conteúdos tranquilo. aí para gente. Para. Tem muitas perguntas aqui, ó. Deixa eu ler a primeira, então. Deixa eu ver aqui. A primeira pergunta. Primeiro quero agradecer aqui a Marielle, que já colocou aqui para gente o decreto que o senhor tinha mencionado, né? E também o caderno BIM Infraestrutura. Antes de eu ler a primeira pergunta, deixa eu chamar aqui nosso amigo idealizador aqui desse projeto também, né? Professor Rogério Lima. Professor Rogério, você quer dar uma saudação para o pessoal? Olá, pessoal. Olá, professor Hamilton. Tudo bem? Desculpem a demora, eu tive um contratempo aqui, por isso entrei um pouco mais tarde, mas feliz de ter já pego aí boa parte da sua apresentação, muito bem precisa e com muito exemplo prático, muito perfeito. Muito obrigado pela presença, pela sua disponibilidade. E boa noite aos demais. Vamos às discussões agora? Sim, vamos lá. Professor Rogério, temos aqui a primeira pergunta para passar para o professor Hamilton, que quem fez foi a Marielle. A Marielle também, nossa colega que está sempre aqui com a gente na Liga BIM, ela pergunta, deixa eu pegar, cadê? A pergunta dela era se existe, não me falha a memória, se existe um modelo de termo de referência ideal que o senhor sugere. Viu, Marielle? Nós temos aqui um modelo, puxa, que chato dizer que é o nosso, sabe? Mas, viu, eu digo nosso porque não fui eu que fiz, para começar, tá? Em primeiro lugar, puxa, ainda bem, então eu posso dizer. Mas tem uma contratação nossa que tem um termo de referência muito interessante, Marielle, aqui. Se você quiser, eu posso mandar aí para a Kézia, ela te manda, se ela fica fácil, tá? Que eles estão até aprimorando agora, mas ela já é muito bom esse termo de referência, viu, Marielle? Tá? Muito do que eu falei aí, mas lógico, lá com muito mais detalhe, é um termo de referência que foi feito aqui para um projeto de 33 mil metros quadrados, mas é de uma edificação, tá? De uma edificação, tá? Não sei se é essa a tua área, tá? Que é bastante interessante, que é uma obra chamada Cidade da Polícia,
tá? Ela é muito completa, muito detalhada. Esse termo de referência foi desenvolvido por... Tá? Eu, na verdade, só dei uns parpitinhos, assim, sabe? Então, não fui eu que fiz, foi o pessoal da Secretaria de Infraestrutura e Logística aqui, da Paraná Edificações, que eu acho que o Lucas aqui conhece, a Lucimar, a Lohane, aquele povo lá que desenvolveu. Eu posso encaminhar esse aí, não para os... Lógico, não vou dizer que seja modelo a ser copiado, mas é um modelo a ser estudado. Tá? Aí, a partir disso, aprimorado, lógico, a realidade de vocês e tal, porque ele é muito completo, sabe? Em primeiro lugar, porque ele trata de muitas disciplinas. Segundo lugar, ele, além de tudo, ele exige LEED. Outra coisa, ele exige BIM para demolição, ele tem BIM para implantação. Então ele pega um caminho bastante grande. Talvez seja muito interessante você dar uma olhadinha aí. Querendo, eu mando para a Kézia aí, ela distribui para vocês aí, se vocês acharem necessário, tá? A gente agradece, professor, porque a gente está fazendo justamente uma pasta de compartilhamento de todos esses documentos, que é para justamente tornar público para todos e compartilhar, né? Então, a gente agradece se eu puder mandar. Não, eu mando assim, acabou aqui, eu já mando hoje mesmo, tá? Hoje mesmo eu mando para a Kézia, vai estar aí, tá? Com certeza. Tá. Obrigado. Bom, pode ler, professor Gério. Acho que é a pergunta do Murilo, né? Ia te ajudar nesse sentido, fazer uma dobradinha aqui contigo. Fica à vontade. O Murilo aqui pergunta, ele faz uma introdução, agradecendo também a sua participação, e diz qual seria uma forma eficiente de se especificar BIM, o BIM que queremos. Pela lei brasileira, somos obrigados a incluir essas especificações no termo de referência, ou poderíamos incluir as especificações em outro documento, como um EIR, como um BEP, etc. Então, se precisa realmente só estar no termo, ou se eu posso ter um documento adicional e fazer referência no termo de referência. Perfeito. Logicamente, a hora que você pede BIM, Murilo, tem que estar no termo de referência. Para começar, ele tem que fazer parte. Agora, não significa que você não possa ter o anexo e dizer lá no termo de referência, tá? E as características de BIM conforme anexo tal. Tá? Mesmo que se faça como anexo, você tem que vincular isso ao termo de referência, porque, convenhamos, o BIM é uma referência. O papel do termo de referência, né? O termo de referência significa o quê? Dizer na licitação e depois dizer ao contratado o que você quer. Se você quer o BIM, isso tem que fazer parte do termo de referência. Não há dúvida nenhuma. Mas nada impede que você faça, como você falou, que talvez seja uma maneira até mais didática, você coloca no termo de referência, a questão do BIM conforme conforme anexo tal. Beleza. Tranquilamente, beleza. Nós fizemos da seguinte maneira, nesse modelo que eu vou mandar para a Kézia, que vai depois disponibilizar aí para vocês, nós colocamos um capítulo específico para BIM, do Build Information Modeling. Daí a gente conversa tudo que a gente quer no BIM, mas dentro do tempo de referência, como um capítulo à parte nós colocamos. Mas poderia ser como um anexo, como você falou. Não há problema nenhum, Murilo. Ideia boa, excelente, não há problema nenhum. O que não pode é você deixar de dizer o que o BIM que você quer. Perfeito, legal. Kézia. Tá mudo, Kézia. Opa, desculpa. Deixa eu chamar aqui o Coronel Luque. Fica à vontade. Quer trazer a sua pergunta, sua colaboração? Pergunta difícil, gente. Meu Deus do céu. Não vou fazer pergunta, não. Tô brincando. É o seguinte, em 2016... Então, 2016 eu fui diretor da SPU, lá da parte de incorporação, e naquela época a gente estava trabalhando lá, meio que fazer o que está fazendo a Liga BIM, mas era com os estados, sabe? E aí, bom, por cargas d'água, fiquei 1 ano e pouco só, o secretário saiu, aí eu tive que sair junto, né? Mas na ocasião a gente estava trabalhando lá, e o sonho de consumo, ainda não desistir, era de fazer a atualização das práticas da SEAP, né? O pessoal que trabalha com licitação, que era o seguinte, não, isso aí não morreu não, vai voltar aí, esse ano eu vou começar a carga de novo. E aí a gente atualizar as práticas da SEAP, colocando já mais ou menos, pegando essas ideias, por exemplo, que você colocou, né? E colocar na prática da SEAP, que daí você pega todos os órgãos públicos, né? Todo mundo que tiver, né, utilização de recurso público, ele já seguiria o modelo. Mais ou menos como foi feita a pergunta, né? Segundo anexo, né? E uma outra vantagem que eu vejo é que o TCU utiliza esses manuais para fiscalização, né? Então,
Logo, logo vai ter demanda para vocês. Eu só estou dando spoiler do que a gente está imaginando de fazer. Né? E se você pegar lá, você tem 3 manuais, né? Acho que o Milton conhece, o pessoal que trabalha conhece. Você tem o de projeto, o de obra e o de manutenção. É um BIM disfarçado. Exatamente. Só que os 3 manuais, eles não conversam entre si, né? Tanto que o manual de manutenção é ridículo, né? Só tem umas 10 folhas só. Né? E aí, se a gente sincronizar esses manuais e colocar mais informações com relação a essas novas tecnologias, e agora é o próprio BIM, né? Eu acho que a gente atende uma série de deficiências hoje que e os municípios têm, né? Porque não se tem modelo, né? Eu tenho conversado com o Rogério, né, para ter um site, algum repositório, alguma coisa, né, porque muitos municípios eles têm dificuldade de pessoal, né, a gente sabe como é que é, né, dependendo do tamanho do município ali, mas se tiver os modelos dos documentos, né, e tiver algum manual tipo desse que eu comentei como referência, vai facilitar bastante a vida de todo mundo, sabe? Eu acho que lá em 2015, 2016, estava muito prematuro, sabe? Agora passou um pouquinho, o pessoal já ouviu falar, né, pelo menos a gente tem mais amigos, né, Vana? Naquela época a gente não se conhecia, né? Exato. Agora pelo menos a gente conversa. Essa ideia é maravilhosa, cara. Eu lembro uma vez que você conversou sobre isso comigo. É essa daí. Essa aí a gente vai... Que é a próxima. A primeira foi colocar o artigo na lei de licitação, que demorou, né? Ele saiu dessa forma porque foi a melhor escrita que teve. E complementando esse assunto, como você falou, o BIM é uma ferramenta. Porque numa das discussões do texto, para colocar na nova lei, o pessoal perguntou assim, beleza, por que não coloca o PMBOK, então, como uma maneira de se, entendeu? Planejar projeto e tal. E o pessoal assim, não, mas tem o Prince, tem o ZOP, tem... mas e o BIM? Né? Realmente é o que você falou, é uma ferramenta para que a gente tenha projetos melhores. Eu acho que é assim, né? Então, assim, a contribuição é essa, né? E logo a gente vai colocar essa ideia em prática de novo. Puta, valeu, que pessoal. beleza. Que beleza. Maravilha. Quer dizer, tem uma pergunta? Diga, Kézia. Eu trago aqui minha auto-pergunta, né? Bom, isso é uma pergunta que vale $1 milhão, né? Como o professor Rogério gosta de dizer, né? Se eu souber, eu vou ficar rico. Então, é uma pergunta bastante polêmica, né? Eu acho ela simples de responder, mas eu já vi muitas pessoas fazendo polêmica para responder isso, né? Para especificar a qualificação da equipe mínima, eu posso exigir que o BIM Manager tenha um curso de especialização em BIM? Se eu peço esse curso de especialização em BIM, como é que eu posso validar qual é a instituição que tem um curso de BIM Manager? Porque hoje a gente tem no mercado profissionais que, por exemplo, tenho vários amigos que são especialistas, trabalham muito bem, inclusive dão até aula nos cursos de pós-graduação, mas que aprenderam por conta própria, não tem um diploma, uma certificação. Entendem, sabem projetar muito bem, entendem a metodologia, mas eles não têm uma certificação. E assim como eles, muitas outras pessoas são autodidatas, isso é uma situação. A outra situação são diversos cursos que hoje tem pelo Brasil, e hoje tem muita pós-graduação, que promete formar o profissional como especialista em BIM, mas, na verdade, ele sai de lá como especialista em várias ferramentas soltas. Quando você coloca ele, é como se ele fizesse assim, né? Ele aprendesse várias habilidades soltas, mas depois ele não consegue juntar tudo e desenvolver algo consistente. Aí vem a pergunta: como é que a gente resolve esse problema, professor Hamilton Bonato, valendo $1 milhão? Eu vou dar uma opinião, assim, acho que... Primeira parte, com muita tranquilidade, viu? Em primeiro lugar, especialização de BIM não dá prerrogativa de função. Tá? Não dá prerrogativa de função. Significa o quê? Que você não pode exigir que, para participar, você tenha que ter um curso de especialização BIM. Mas eu vejo que você pode, numa técnica e preço, pontuar conforme a formação que a pessoa tem em BIM. Como é que eu vou validar isso? Qual o conteúdo bom? Aí vai do teu edital. O teu edital pode estabelecer o seguinte: um ponto para quem tem especialização que tem essas características. O que é? Você parte do ótimo. O que você gostaria? O que é melhor possível para ver esse meu projeto? Qual a melhor especialização? Qual o conteúdo? Quem tiver esse conteúdo vale 5 pontos.
que tivesse construído menos alguma coisa a 4 pontos, assim por diante até chegar a 1 ponto, tá? Então, você exigir que tenha, eu vejo que é ilegal, tá? Ilegal por quê? Porque não é prerrogativa de função. Prerrogativa de função é engenheiro, engenheira, arquiteto, arquiteta, isso é prerrogativa de função, tá? Então, não existe, só existe um curso de especialização que é a prerrogativa de função, tá? Só, segurança do trabalho. É o único curso de pós-graduação que dá prerrogativa de função. O do BIM não dá. Então, eu não vejo que se possa, viu? Eu não vejo que você possa exigir isso, tá? Viu? Fique à vontade para discordar. É essa maneira que eu tenho refletido a respeito disso, né? Eu não vejo que se possa. Porém, pontuar você pode. Pontuar você pode, tá? Na hora que se quer fazer uma técnica e preço, você pode pontuar. Tranquilamente. Essa é a resposta que eu teria para lhe dar. Não sei se quer complementar alguma coisa. Muito bom, excelente. E, completando só a minha dúvida de tantos colegas aí que a gente já entrou em debates, né? Como a gente já viu alguns editais que pedem exigência da equipe mínima de você ter um gerente de projetos. E um gerente de projeto que tenha certificação, que seja PMP. Né? E isso, na sua opinião, também é ilegal? Eu acho que você pode exigir que tenha um gerente de projetos, tá? Mas você não assim eu vejo que esse gerente de projeto tenha uma pós-graduação, alguma coisa assim. Por quê? Porque a lei, gente, a lei é triste nesse aspecto. A lei só pode exigir o que está nela, o princípio da legalidade. Então, você não pode exigir algo além do que está nela, tá? É isso que é assim que a gente tem visto, tá? Perfeito. Tá? Nós, por exemplo, no nosso digital exigimos o BIM Manager, tá? Mas não concorremos um com o outro. Mas exigimos que tenha um BIM Manager. Como é que ele é BIM Manager? Como é que a gente vai comprovar isso? Para mim, a melhor maneira de se comprovar é através de atestado. Atestado de capacidade, tá? Ele demonstrou, por exemplo, ele foi BIM Manager em outro projeto de dimensões semelhantes, de complexidade semelhante e tal. Ele vai para aquela pessoa que ele trabalhou para isso e pega um atestado dizendo que ele fez isso. Isso, para mim, é a melhor maneira de comprovar que realmente ele fez esse trabalho e fez bem, com qualidade, tal. Tem que ver, para mim, é a melhor maneira de controlar. Por quê? Porque nós corremos o risco, gente, de pegar alguém que tenha especialização. Desculpe, eu não tenho experiência nenhuma. Não saber. Porque tem especializações, gente, especializações. Agora, a pessoa demonstrar que já exerceu aquela função e exerceu com qualidade e alguém ateste isso, eu acho fundamental. Inclusive, pode, se quiser pedir, junto com o atestado, apensado a ele, a RRT ou ART daquele trabalho, daquele trabalho que ele executou, tá? Ele pega essa capacidade técnica dele, que é operacional nesse caso, eu estou falando de atestado, não estou falando de CAT, tá? Eu estou falando de atestado. Então, atesta que ele realmente tem capacidade, tem experiência para fazer aquilo que ele quer fazer para a gente nesse momento, tá? Mas como eu preciso saber se aquela obra foi realmente feita como na qualidade profissional da arquitetura ou da engenharia, eu peço para juntar aquele atestado a CAT ou a ART relativo àquele projeto. Tá? Daí você vincula. Tá? Apesar de se pedir só atestado, você também tem a garantia que foi feito por um profissional da arquitetura ou da engenharia. Tá? Eu acho que essa é a melhor maneira. Muito bom. Excelente. O Tribunal de Contas aqui que se perguntou, não chegou ainda no Tribunal de Contas esse problema ainda, viu? Não chegou. Eu só conversei com eles em palestra que eu dei para eles, tal, o Tribunal de Contas, tal, mas esse problema aí de software que foi equivocadamente adquirido, ainda eu desconheço que isso tenha chegado ao Tribunal de Contas. Eu acredito que se tivesse chegado, eu já saberia, tá? Mas eu acredito que não tenha chegado um problema desse ainda no Tribunal de Contas, tá? O Estado, por exemplo, ainda não comprou nenhum software BIM, o Estado do Paraná. Todos os softwares que nós temos, todos nós recebemos através de convênios que nós fizemos com essas empresas que produzem software. Então, nós não adquirimos. Nós temos muitos softwares, todos foram gratuitos. Gratuitos não. É um convênio onde nós oferecemos o quê? Informação técnica. Nós, que eu digo, Secretaria de Infraestrutura Logística, Paraná Edificações, esses órgãos que fazem DR,
tá? Então, nós oferecemos, tá, as informações para eles aperfeiçoarem até o software deles. Tá? Então, fizemos um convênio. Né? Qual a vantagem nossa? Todos gratuitos. Qual a vantagem deles? O meu software, o Paraná, por exemplo, usa. Tá? Na verdade, é um instrumento de marketing dele. E outra vantagem, eles têm recebido informações técnicas interessantes. Tá? Vira uma grande vitrine, né, professor Hamilton? Vira uma grande vitrine e você acaba usando tendo o apoio do município, do estado, como uma grande mola propulsora para alavancar a imagem do software, estimular as outras empresas do setor privado que ainda não estão utilizando para aí sim, né, elas adquirirem as suas soluções. Exatamente. Excelente. Professor Rogério, está contigo. Ótimo. O Silvano está perguntando como ele faz para adquirir o livro BIM para Obras Públicas, do professor Hamilton. Poxa, olha, isso é merchandising, sabe? Para começar esse livro, eu fiz gratuitamente. Eu fiz esse livro, na verdade, viu? Só para dizer, eu fiz esse livro, na verdade, muito mais para fomentar o uso do BIM, tá? Que eu queria que chegasse, porque a gente dá muitos cursos, e logicamente, pessoal, eu preciso fomentar, principalmente para os municípios, usar o BIM e tal. Então, esse livro é muito mais de fomento, né? Então, desculpa, se eu posso, não tem problema dizer onde, eu produzi pela Contreinamentos, tá? É uma empresa que dá cursos. Ele tem um curso chamado BIM Experience, que é um por ano, todo mês de novembro, né, que eu coordeno esse curso. Daí um dia eu resolvi fazer, e estou falando isso, para mim é gratuito, né? Então tem que procurar lá, viu, no Google, lá, Contreinamentos, e lá tem um telefone específico, lá você liga lá, e é uma coisa bem assim, eles usam muito mais para distribuir mas vende também, tá? Não sei quanto é que custa, nem sei quanto é que custa, para ver como não interessa o preço, tá? Faço, mas vou tratar muito bem esse tema, viu, Silvano? Tá? Eu estou escrevendo um livro nesse momento sobre obras e serviços de engenharia na nova lei de licitações. Como o BIM é um tema muito importante dentro do tema obras e serviços de engenharia na nova lei de licitações, eu vou desenvolver, então, um capítulo especificamente para isso, muito mais amadurecido, porque esse livro, não havia ainda a Lei 14.833. Havia só o projeto de lei. Tá? Havia o projeto de lei. Tá? Eu citei o projeto de lei, mas agora, com a lei, então, eu vou desenvolver mais. Mas você que quiser agora, procure na Contreinamentos, tá? Tranquilamente. Mas é baratinho, fininho. A coisa boa desse livro aqui quem fez o prefácio foi o Luke, que está aí, ó. Porra, aí valorizou, meu. O prefácio está mais bonito que o livro, cara. Provar que já saiu o Luke aí, ó. Brincadeira. Tá aí ele aí, ó. Tá aí ele. Pensei que tinha saído, cara. Essa é a parte boa. Tô aqui, não poder. Essa é a parte boa do livro. Perder essa oportunidade aqui do amigo falar. Obrigado, Silvano, pelo prestigiamento aí, viu? Inclusive, os cursos da Contreinamento são excelentes, né? Eu já participei de alguns, com o André Baeta, com o professor Hamilton Bonato, com o Rafael Fernandes, são cursos excelentes. E aí eu vou deixar de novo, no ano passado, até nós conversamos sobre isso, né, professor Hamilton? A gente fez o convite para o senhor lançar o livro lá no terceiro BIMCREA SC. Uhum. Esse ano nós teremos o 4º BIMCREA e o senhor já está super convidado dessa vez. Dessa vez eu não deixo o senhor escapar. Só que esse livro vai demorar ainda, acho, mais uns 6 meses, assim, sabe? Eu tirei férias voltei hoje da série, tirei 15 dias de férias para à tarde dar um curso que eu dei aqui no Paraná, para o Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná, e pela manhã escrevi um livro. Mas eu vi que vai demorar uns 6 meses ainda para ele ficar pronto aí, sabe? Porque o volume, ele vai ter umas 800 páginas aí, né? Um livrão, daquele que fica de pé, assim, sabe? Mas não tem problema, só mesmo assim, você está convidado para o 4º BIMCREA. A gente vai fazer uma sessão só para falar sobre obras públicas e o senhor já está de antemão convidado, viu? Que legal, muito obrigado. É muita gentileza sua. Muito obrigado. Sou Rogério. Posso ler a próxima? Pode, por favor. O Coronel Luque queria falar alguma coisa, estava com a mão levantada ali? Fica à vontade. Era só para corroborar com o que o Hamilton falou, né? Na Valec a gente fez muitas licitações do ano passado para cá, a gente fez com umas quase 20, né? E a gente trocou todas as nossas licitações de engenharia construtiva, né, por produto, né, que é um modo novo de trabalhar. Então, a gente não contrata mais por homem-hora.
Então, já é um desafio, né, interessante. E o que a gente teve também de várias reclamações, né, dos licitantes e até de entidades que representavam as classes, com relação aos certificados, né? A gente teve que, numa ocasião, relançar a licitação, porque a associação lá bateu pesado na gente, né, com relação a certificados. Então, assim, você exigir um certificado, hoje não é uma boa prática você fazer, porque você corre o risco de a sua licitação fracassar, né, e embargar, você vai ter mais problemas do que solução, né? Uma ideia que o Hamilton colocou aí, que é interessante, você coloca para pontuar. Se entregou o certificado, a gente dá uns pontos, né? Pontua o camarada ali, mas a experiência é o que conta mais, né? Se você tiver o atestado, a gente conta mais. Então, essa é a contribuição nossa da vida real, né? É que está rolando. E você relançar uma licitação é um custo muito alto para a administração, sabe? Então, quanto menos embate, melhor, porque toda licitação tem um probleminha lá, um outro, né? Mas é só colocar aqui que a exigência de certificação, né, a gente tem tido problemas, né? Tivemos que relançar uma licitação grande, né? A Valec faz as licitações, quando a gente fala grande, que são grandes mesmo, sabe? Que obra de infraestrutura é muita grana. E muito tempo, muita empresa grande envolvida, né? Então, quanto menos arestas, melhor. Ótimo, muito bom, professor. O professor Hamilton já nos deu esse panorama e também o Coronel Luque nos trazendo aí as dificuldades aqui em Santa Catarina. A gente teve algumas experiências assim de licitações que acabaram sendo paralisadas, né? E sempre uma discussão bem importante. Eu vou ler aqui a pergunta da Marielle. Ela fala o seguinte: o decreto de 2019-2020, agora de 2022, né? Tem muitos profissionais que acabam postergando a mudança e agora se vê em frente a um desafio enorme. Inclusive, a maioria das prefeituras não tem equipe interna, né, para poder licitar os projetos em BIM, iniciar as capacitações para fiscalização ou já começar a correr atrás do prejuízo, né? Qual é a solução, né? Que ela pergunta aqui. É isso? Entendi a pergunta dela. Uhum. Como é que o senhor vê a estratégia para que essas prefeituras que ficaram paradas no tempo e agora estão vendo chegar, né? A água batendo no pescoço, né? O que elas estão fazendo? Então, Mariela, muito boa a tua colocação. Eu me preocupo muito com isso, sabe? Me preocupo muito com isso, realmente. Tem gente que não percebeu que o cavalo estava encilhado, né? Passou encilhado, e tem muita gente que não montou o cavalo encilhado, né? A verdade é essa, né? Mas eu vejo uma solução para isso, sabe? Eu vejo uma solução, viu, Mariela? Imagine só, se eu sou, assim, se eu gosto de BIM, se eu sei o que é, pelo menos tenho uma ideia do que é BIM, imagine eu, diretor de engenharia, arquitetura, alguma coisa de um órgão, né? Puxa, eu falei assim, eu queria licitar em BIM, mas ninguém entende nada de BIM aqui, minha equipe é zero em BIM, tá? Eu, sinceramente, eu contrataria uma consultoria e o próximo projeto meu eu licitaria em BIM, a partir dessa consultoria, tá? Só que, essa consultoria, no objeto dela, além de ajudar a fazer o termo de referência, fazer o termo de referência, na verdade, termo de referência, tá? Ajudar daí, né? Apoiar a fiscalização, tá? Eu colocaria como objeto dessa licitação passar o conhecimento para a equipe. Enquanto isso, lógico, BIM é capacitação. Ninguém faz BIM sem... Não, é capacitação, tá? Um programa de capacitação em separado, mas dizer que um município, tendo recursos, não possa fazer uma licitação no mês que vem em BIM, lógico que dá, tá? Nem que seja a partir de uma consultoria. A lei 1433 hoje é clara, viu? A 866 já podia, mas não era tão clara a respeito disso. A 1433 diz que você pode contratar consultoria para ajudar a fazer os elementos técnicos e estruturas da tua licitação. Perfeito, gente. E isso, a hora que eu vi isso na lei, eu falei assim, isso aqui para mim é show. Para mim é show. Você pode, então, se eu estou no município, viu, Mariela, eu posso perfeitamente, assim, o mês que vem, lógico, depois que licitar, depois que contratar a consultoria, tá? Eu posso, tá? Licitar um projeto em BIM. Porque ela vai fazer o termo de referência, vai me ajudar na fiscalização, tá? Vai me ajudar na fiscalização, vai me ajudar a receber o projeto, tá? Já coloca tudo isso no objeto, tá? E ainda vai me orientar nas capacitações que tem que fazer.
para que nas próximas aí eu possa, até que um dia eu possa dar com as minhas próprias pernas. O que eu digo para você, Mariela? Que a gente não precisa também achar que eu só vou começar a licitar em BIM na hora que eu já entender tudo de BIM. Não precisa. E outra coisa, outro engano que, puxa vida, eu não vou, o meu município é muito pobre, eu não vou poder, imagine eu comprar todos os softwares em BIM, quem é que precisa? A administração não precisa de todo o software de BIM. Eu tenho que saber o quê? Tenho que saber pedir BIM, tenho que saber receber BIM, né? Fiscalizar, receber BIM, tá? São esses softwares que eu tenho são esses softwares para isso que eu preciso, tá? Para não comprar coisas que não precisa. Eu não vou fazer projeto estrutural em BIM, por exemplo. Não vou fazer projeto elétrico em BIM, hidrossanitário em BIM. Eu tenho que saber receber esses projetos. A princípio, eu acho que eu posso me valer de uma consultoria para isso, não há dúvida nenhuma, até que um dia, logicamente, a minha própria equipe seja preparada para isso. Eu vejo perfeitamente possível, sabe? Eu começaria por isso, tá? Se eu tenho interesse no BIM, eu começaria por isso. Eu digo, primeira coisa, contratar uma consultoria. BIM é serviço de engenharia, né? Pela lei, né? Mas é de engenharia e arquitetura, né? Mas a lei fala de serviço de engenharia. BIM é serviço de engenharia, tá? Se essa consultoria custar menos de R$100 mil, por dispensa de licitação, tá? Porque os serviços de engenharia e arquitetura, pela nova lei, se utilizar a nova lei, logicamente, tá? É um serviço de engenharia e arquitetura até R$100 mil você pode encontrar, inclusive por dispensa de licitação. Logicamente que essa nova lei, a dispensa de licitação é uma licitaçãozinha, na verdade. Tá? Não é você escolhe quem você quer, não. É uma licitaçãozinha. Você tem que colocar, eu acho muito bom. Tá? E vai aparecer 3, 4, 5 empresas oferecer esse preço e você vai contratar. Eu vejo possível isso. Tá? Eu vejo essa saída, viu, Mariela? Para tirar daquela mentalidade que, puxa, eu vou levar 2 anos, 3 anos para capacitar o meu pessoal, só depois que vou poder licitar em BIM. Não. Eu acho que nós podemos acelerar muito esse processo, tá? Logicamente, se valendo de consultoria. Tá? Aqui no Brasil, hoje tem um número muito interessante de consultores aí. Tá? Beleza? Obrigado, Mariela, pela pergunta, querida. Muito obrigado. Tá contigo, Rogério. Você é do Paraná, Mariela? De onde você é? Curitiba também? Sou de Foz do Iguaçu. Oh, beleza, que bom, que joia. Obrigado, viu? Obrigado pela pergunta, que beleza. Obrigada. Ótimo. Aqui o Miguel pergunta sobre a questão de BIM em execução. Então, ele diz assim, vejo a questão do BIM muito vago quando se trata dos entregáveis, pois estamos muito acostumados a receber arquivos impressos, neste caso, como apresentar um projeto em BIM apenas impresso. Não vejo como, visto que BIM trata de informações do projeto. Assim, vejo um problema na ligação quanto a receber um projeto licitado em BIM e como licitar a execução desse mesmo projeto, visto que muitas empresas não adotam BIM na execução. Não fica um vazio no meio? Isto é, se eu faço o projeto em BIM, que aí muitas empresas já sabem, já desenvolvem, mas quando vai para a execução, são pouquíssimas aquelas que adotam o modelo e a metodologia para isso. Miguel, você tem razão. Mas é o seguinte, lembra que as informações também são entregáveis. Tá? Você pode pedir para entregar exatamente as informações. E BIM é informação. BIM está aí o I, né? Da BIM é informação. Você pode pedir isso. A questão é de se fazer, né, um termo de referência em que especificamente para cada objeto que você contratar, você diz assim, ó, meu entregável é esse. Né? Logicamente, para cada item que você contratar, tem um entregável diferente e de uma forma diferente de entregar. Tá? Uma forma diferente de entregar. E isso tem que definir no teu termo de referência. Tá? Agora, para saber pedir isso, tem que entender de cada um daqueles projetos. Né? Cada uma daqueles itens que você quer pedir. Tá? Mas realmente é algo difícil. Não? O mercado, infelizmente, quer entregar, às vezes, uma perspectiva eletrônica dizendo que isso é BIM. Né? Aí, se você aceitar, porque você pediu mal. Ou, pelo menos, recebeu mal, né? Tá? Então, nós temos que aprender a pedir bem. Perfeito, Miguel. Tranquilo. O Romano até botou aqui, ó, saber pedir para saber receber. Isso. E o Miguel complementou. Ó, meio complicado, visto que muitas prefeituras não têm profissionais de BIM ou ainda nem sabem o que é BIM. Isso mesmo. Por isso que eu acho... As que não sabem o que é BIM é meio complicado. Mas as que sabem o que é BIM e não tem profissional, eu vejo que consultoria é uma solução interessante, viu, Miguel? Tá?
meio para visto que... Ah, tá, já repetiu. Tá, beleza. O professor Hamilton, agora, até complementando a sua fala na resposta anterior, só compartilhar rapidinho uma experiência que a gente fez aqui no órgão público, aqui em Santa Catarina, e foi exatamente isso. Acho que eu já falei em outros encontros, que eles queriam, o diretor simplesmente veio e falou assim, ó, vai contratar BIM na próxima licitação e ponto final. E ninguém da equipe praticamente sabia, uma pessoa só tinha alguma noção, né, sabia o que era BIM, mas não tinha condições de elaborar um edital, de fazer, enfim, de fazer o processo todo. E eles nem queriam contratar uma consultoria, porque eles queriam para ontem, né? Usar aquela verba, aquele recurso que entrou. Então, foi feito o seguinte, contrataram como se fosse uma licitação convencional, colocaram alguns e colocamos, ajudei eles a fazer o edital, colocamos alguns pequenos itens, que foi a exigência de se apresentar, de se colocar o modelo num CDE, e a cada reunião quinzenal, esse modelo ser compartilhado com a equipe de fiscalização. E junto com o custo do projeto, foi colocado uma quantidade de horas que a própria empresa de projeto tinha que ensinar a empresa que estava contratando como utilizar aquele CDE e como manipular o modelo. Além disso, eles criaram o BEP, a gente só fez alguns tópicos mínimos que deveriam conter no BEP, eles aqui criaram o BEP, feedback, acho que só isso, se não me falha a memória, um terceiro item que tinha que apresentar também os relatórios de Clash para fazer as medições, e definição dos requisitos de projeto antes do projeto começar. 4 itens apenas, feedback da empresa pública, um dos melhores projetos que eles tiveram até o momento. Você vê só. 4 itens apenas. Então, foi feito do melhor jeito possível, mesmo assim deu ganho, né? Foi para ontem o projeto. Então, logo a gente vai poder ter o projeto pronto para poder compartilhar com vocês. Mas foi um trabalho que eu fiz junto, assim, ombro a ombro com eles. Que legal. E poucas coisas que foi feito. A equipe ainda não está capacitada, não tem ferramenta, eles têm visualizador gratuito, o CDE da empresa de projetos, que cedeu algumas licenças para eles poderem visualizar o modelo. Então, a gente vê que não é difícil fazer assim, quando se quer, quando se tem vontade, política principalmente, né? A coisa acontece. Não, acho que era isso. Professor Rogério, como estamos, o nosso tempo está se esgotando, né? Temos estamos chegando no finalzinho, né? Tem acho que mais 2 perguntas, ou mais uma pergunta aqui do Danilo. Tá na tua vez ou na minha? Nem me lembro mais. Não, tá na tua. Tá contigo. Então tá bom. Danilo diz, boa noite. Levando em consideração que algumas prefeituras querem a implementação do BIM e as mesmas recebem recursos por meio de emendas parlamentares para a execução dos seus projetos através de convênios. Como justificar essa implementação do BIM, contando seus custos e complexidade, sendo que os órgãos de fiscalização e controle não a utilizam e podem ter dificuldade em fazer aferições, forçando até a volta ao projeto elaborado em BIM para a plataforma CAD? Ô Danilo, eu não sei a experiência de vocês, mas a nossa experiência é a seguinte: projetos em BIM não saíram mais caros que os projetos convencionais, nas nossas licitações em BIM, tá? Porque nós temos uma tabela de projetos aqui no Paraná. Temos uma tabela de projetos, sabe? Que estabelece para cada tipo de projeto, né? Para cada disciplina um valor, tal, e também serviços de engenharia, tá? Sondagem, tal, topografia, então, esse serviço todo de engenharia e arquitetura. Tá? Então, nós usamos a mesma tabela. A mesma tabela nós usamos, sabe? Olha o que acontece, Danilo. Quando nós licitamos sem exigir BIM, os descontos são muito grandes. Mas a qualidade das empresas que participam não são, com todo respeito, tão boas quanto quando nós contratamos em BIM. Quando nós contratamos em BIM, os descontos têm sido menores. Em BIM, os descontos têm sido menores. Quer dizer, pagamos um pouco mais caro, talvez na disputa. Por quê? Porque aquelas empresas que não usam BIM afundam nas suas propostas. Porém, a qualidade dos projetos é muito maior. E qual a vantagem? Pelo menos por enquanto. Tá? Quando a gente exige em BIM, é natural, gente. São empresas muito melhores que participam das licitações. Empresas muito mais preparadas, porque são aquelas empresas que estão à frente, que estão estudando BIM há muito tempo, tá?
eu não vejo que isso possa trazer problema diante do Tribunal de Contas. Você pagar, contanto que você estabeleça um valor a partir, por exemplo, de uma tabela oficial. Você ter um preço de mercado. Tá? O fato que o preço de mercado do BIM, se ele for maior do que o preço de mercado quando não é BIM, não há problema nenhum. Tanto que você demonstre que aquele preço é o preço de mercado em BIM. Porque é isso que a lei exige. O que a lei não permite, viu, Danilo, é que você pague preço acima do mercado. Por isso, o que você tem que fazer? Se você não tiver uma tabela, fazer através de consulta, né? Através de pesquisa, mas você ter um preço que você prove que aquele é o preço de mercado. Isso que a lei exige. A lei não exige mais do que isso. Tá? Não existe tabela BIM ainda. Tá? Eu não conheço tabela BIM de projetos em BIM, tabela oficial de projetos em BIM, mas há outras maneiras, né? Tá? Nós usamos a tabela convencional, projeto convencional, para o BIM também. Por quê? Porque os descontos estavam sendo muito grandes nas outras, tá? Pagamos um pouco maior, porque o desconto é menor, porém, bem dentro da tabela. Tá? Estamos ainda, conseguimos licitações em BIM com desconto de 25%, 20%. Convencional tem gente que desconta 50%, gente, 55% é isso, 45% normal, tá? Para pegar do qualquer jeito depois, a gente tem aquele sacrifício de receber aquilo que muitos de vocês conhecem, tá? Infelizmente, gente, eu sei que nós estamos aqui entre muitos engenheiros e arquitetos, né? Mas, infelizmente, tem empresas ainda que ganham licitações, conseguem ter capacidade técnica operacional e fazem serviços de qualidade muito, muito ruim. E quando a gente sabe exigir bem o BIM, quando sabe pedir o BIM, eu vejo raramente, é muito rara a possibilidade de se pegar um serviço ruim, tá? Pegar um projeto mal feito. Por quê? Porque a qualidade das empresas aumenta, tá? Então, mesmo que o que faça aumentar a qualidade da empresa aumentar, essas empresas são preparadas também em outros aspectos, inclusive na qualidade de fazer uma obra funcional, econômica, sustentável, etc. E tal. Você pega realmente uma arquitetura e uma engenharia de maior qualidade. Muito bom. Muito bom. Vamos encerrando, então, né, professor Rogério? Podia ficar aqui até até às 10, 10 e pouco, deixar... né? É uma aula, né? Ele fala muito deixar... fácil, é muito bom lhe ouvir, professor Hamilton, muito bom mesmo. Vida, gente. Olha, eu agradeço muito, eu fico muito feliz. Conte comigo sempre como parceiro, gente, tá? Eu estou aprendendo junto com vocês também, o BIM é novo para todos nós, estou aprendendo junto com vocês, mas saibam, gente, que cada vez que a Kézia liga para mim e pede alguma coisa e conversa, para mim, eu nunca pensei, puxa, lá vem a Kézia de novo. Não, eu sempre penso, puxa, que bom, lá vem a Kézia, tá? Com muita alegria, com muita alegria, digo para você, Rogério, da mesma forma, viu? E qualquer um de vocês que estão assistindo, né? O Luke me conhece, para mim é um prazer isso aí. Eu sou advogado público e para mim servir, eu sou servidor público. E a minha vida realmente tem que ser servir, gente, senão eu estou no lugar errado, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês, que é uma alegria, vocês são uma escola para mim, tá bom, gente? Excelente, Maravilha, excelente. muito obrigado pela sua disponibilidade, professor Milton. Aproveitar para lhe convidar, estar aqui conosco de 15 em 15 dias, estamos aqui juntos, reunidos, falando de um tema diferente, ligado ao mesmo contexto. Então, sempre que puderes, a casa está aberta a você, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. O professor Rogério, vamos compartilhar também com o pessoal, que eu espero no início de abril a gente já tenha desenhado um dos nossos primeiros projetos pilotos aqui da Liga BIM, que nós pretendemos fazer uma consultoria com o município que venceu um sorteio que a gente desenvolveu no ano passado, que a gente realizou no passado, foi o município de Joinville. Então, ele ganhou 200 horas de consultoria gratuita. Em torno de 7 a 8 profissionais vão se dividir no escopo dessa consultoria e nós pretendemos fazer ela toda online e gravar tudo o que nós produzirmos para eles e depois compartilhar em primeira mão com esse grupo aqui. Termos de referência, plano de execução BIM, checklist de entrada de dados, planilha de requisitos, contratação, requisitos conforme a 19.650, que inclusive o Murilo colocou muito bem. A gente tem visto poucos projetos ainda falando sobre isso. Eu até, inclusive, agora eu estou com um contrato que eu estou dando consultoria, que a prefeitura exigiu
a entrega o projeto em BIM, só que ela quer a entrega do projeto em CD-ROM, em DWG. Né? Então, olha quanta coisa que a gente tem ainda para mudar a mentalidade das pessoas. Né? Tem que ser através de um CDE, tem que ser através de um ambiente comum de dados, você tem que... Então, tem uma série de questões. Então, a gente quer desmistificar isso no mercado e acho que esse trabalho vai ser um pontapé inicial. Esse é o primeiro piloto. O segundo trabalho, que acaba sendo embrionário aqui da Liga BIM também, mas nós vamos começar a fazer em Santa Catarina, é a Liga BIM Santa Catarina, e serão 6 encontros presenciais no mês de junho. Então, nós vamos percorrer as principais regiões, vamos fazer os encontros presenciais, e quem sabe, depois que a gente conseguir fechar esse roteiro, vão ser 6 encontros, acredito que um mês e um pouquinho a gente fecha tudo, a gente começa a fazer em outros estados, e aí leva esse projeto embrionário aí para outras regiões do Brasil, e aí o Brasil vai ficar pequeno aí para tanto BIM, né, professor Rogério? Com toda certeza. Já mandei para a Kézia, viu, no WhatsApp dela, o TR, o EV e o modelo digital. Tá? Muito daquele obrigada. que estava sendo da polícia. Muito Ótimo. bom, muito Ótimo. obrigado. E eu também coloquei aqui no chat os cadernos que o professor, que o Coronel Luco comentou com a gente, né, dos cadernos de especificações do SIAP. Também, gente, aproveitar e compartilhar com vocês, tem curso gratuito Democratizando o BIM da BDI, que o Coronel Luque comentou, tem curso gratuito de BIM na ENAP, tem curso gratuito de BIM no site da Conexão BIM, então é só ter vontade de aprender, que tem muita informação gratuita disponível para que a gente faça cada vez obras públicas, obras privadas também, né? Obras de melhor qualidade. É isso aí. Me despeço, então. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Grande abraço, pessoal. Abraço. Boa noite. Valeu.